Boa noite a todos. Hoje, mais uma vez, estamos reunidos, nós, trabalhadores da casa, para mais um trabalho com relação ao Evangelho no lar, né? Hoje vai ser um dia especial, né? Enquanto a gente se reúne, né, para esse trabalho, que é prazeroso, na verdade, principalmente nesse momento que está todo mundo enclausurado dentro de casa, né? Pouco a gente sai mais para ir mercado, uma farmácia e assim por diante, não é? Então é importante que a gente esteja se alimentando de coisas positivas, né? Principalmente de verdades espirituais, de nos conectar com a espiritualidade, não é? E para isso a gente tem que entender, estudar, ler, se informar, não é? E isso é um alimento para a alma, né? Uma necessidade nossa de se alimentar de coisas positivas, de palavras edificantes, de livros edificantes, porque tudo faz com que a gente se alimente espiritualmente de coisas positivas. E isso vai realmente nos auxiliando, nos fortalecendo, nos transformando. Então, que nós possamos sentir seguros com relação a isso quando nós buscamos alguma coisa, né? Esse buscar alguma coisa é o que eu falei, são livros, são palestras, né, que tem na casa, hoje está tudo virtual, mas é importante que a gente se intere, que a gente busque, né, ouvir, porque senão a gente fica só em casa, procura alguma outra coisa para ver, de repente não lê ou não presta atenção naquilo. E muitas vezes, como está todo mundo reunido dentro de casa, sempre tem aquela coisinha que, né, quando a gente não busca elevação, aí já começa as coisas a mudarem. Então é importante, né, fazer o evangelho. E o tema de hoje é amai os vossos inimigos, né? É o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, né? E o tema vai ser pagar o mal com o bem, né? Então a gente tem 3 partes aqui, que é a abertura, né? Eu vou fazer uma oração para que a gente se harmonize, né? E depois dessa oração vai entrar a Gisele com a leitura do texto, né? Do capítulo 12, amai os vossos inimigos. E depois que ela fazer a leitura, o Fábio vai fazer o comentário, né? E aí no final eu volto para fazer a prece de encerramento. Então, só lembrando, é importante a gente estar conectado, é importante a gente ler, é importante a gente ouvir, é importante a gente estar em contato com tudo isso, não é porque, eu estou em casa, vou fazer minhas coisas. Não, o Espiritismo, o próprio Evangelho diz, né, o significado do Evangelho, boa nova. Então, a boa nova a gente tem que buscar, né? Principalmente quando a gente se distancia dos trabalhos. Então, nós, trabalhadores da casa, com a graça de Deus, está tendo a oportunidade de fazer um trabalho que possa ajudar as pessoas. Isso a gente fica agradecido por esse espaço, né? Onde as pessoas podem realmente receber essa estrutura, esse amparo, esse fortalecimento, que é um alimento para a alma espiritual, né? Então, vamos elevar o nosso pensamento até nosso Mestre Jesus, nos conectando mentalmente com a casa dos espíritos, com os trabalhadores da casa, porque a gente sabe que lá não para, nós materialmente estamos vivendo a nossa vida, né? Mas no plano espiritual a vida continua e a casa como um pronto-socorro espiritual também continua. Então nós rogamos aos amigos espirituais, que nos envolva com muito amor, muito carinho, derramando sobre cada um de nós o seu bálsamo de luz, nos fortalecendo na jornada, nos aumentando e intensificando esse desejo, né, de conhecimento, de verdades espirituais, que nos dá segurança, nos dá tranquilidade, nos dá a paciência para tomarmos as decisões necessárias da nossa vida. E assim a gente vai se fortalecendo, vai acendendo a nossa luz anterior e vamos recebendo do alto as energias necessárias para o nosso fortalecer, para o nosso amparo, e assim como para todo o nosso planeta necessitado, né, na verdade, necessitado de amor, de carinho, de atenção, quando muitas pessoas estão isoladas, né, carentes,
E a gente sabe que a gente confia em Deus, que tem nosso Mestre Jesus como guia espiritual de toda a humanidade. Obrigada, Senhor. Hoje a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo é do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Instruções dos Espíritos, a vingança, segundo Jules Olivier, Paris, 1862. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. Ela é, como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade, no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a este preceito do Cristo: perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza são duas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga às claras. Quando é o mais forte, precipita-se como uma fera sobre o que considera seu inimigo, pois basta vê-lo para que se inflamem a sua paixão, a sua cólera e o seu ódio. No mais das vezes, porém, assume uma atitude hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Torna então caminhos escusos, seguindo o inimigo na sombra, sem que este desconfie, e aguarda o momento propício para feri-lo sem perigo. Ocultando-se, vigia-o sem cessar. Prepara-lhe ciladas odiosas e, quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. Se o seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o na sua honra e nas suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas em todas as direções, vão crescendo pelo caminho. Dessa maneira, quando o perseguido aparece nos meios atingidos pelo seu sopro envenenado, admira-se de encontrar semblantes frios, onde outrora havia rostos amigos e bondosos. Fica estupefato, quando as mãos que procuravam a sua, agora se recusam a apertá-la. Enfim, sente-se aniquilado, quando os amigos mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele. Ah, o covarde que se vinga dessa forma é 100 vezes mais criminoso que aquele que vai direto ao inimigo e o insulta face a face. Para trás, portanto, com esses costumes selvagens. Para trás, com esses hábitos de outros tempos. Todo espírita que pretendesse ter, ainda hoje, o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou
por divisa o lema: fora da caridade não há salvação. Mas não me deterei em semelhante ideia, de que um membro da grande família espírita possa jamais ceder ao impulso da vingança, mas, pelo contrário, ao do perdão. O ódio. Fenelon, 1861. Amai-vos uns aos outros e serei felizes. Tratai, sobretudo, de amar aos que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, que deveis tornar o vosso modelo, deu-vos o exemplo dessa abnegação. Missionário do amor, amou até dar o sangue e a própria vida. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso, precisamente, o que vos torna superiores a eles. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. É essa a hóstia imaculada que ofereceis a Deus, no altar de vossos corações, hóstia de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até ele. Mas, embora a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos os nossos irmãos, não endurece o coração para os maus procedimentos. É essa, pelo contrário, a prova mais penosa. Eu o sei, pois durante minha última existência terrena experimentei esta tortura. Mas Deus existe e pune nesta e na outra vida os que não cumprem a lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Realmente, a vingança e o ódio são coisas que devem desaparecer da face da terra, não é? A pessoa que te agride, que te ofende, que te calunia de alguma forma, ela pode, em alguma situação, estar fazendo isso por um impulso, por um engano, por um momento, ela pode ter algum arrependimento que é sério, não é? Mas a vingança, como se costuma dizer, a vingança é um prato que se come frio. Por quê? Porque é uma coisa demorada, ou seja, é uma coisa premeditada. Então a pessoa que se vinga, ela se vinga de caso pensado. Ela pensa naquilo profundamente, ela planeja, ela se antecipa, ela espera uma oportunidade, não é? Então, a vingança é muito pior do que a agressão original. A agressão é legítima, não se pode negar, mas ela pode ter sido, como eu disse, por um impulso, por um erro, por uma confusão, qualquer coisa assim, né? Ela pode ter atenuantes, pode ter atenuantes. A vingança não. A vingança é premeditada. Então isso é muito grave, né? A pessoa que sofre a agressão moral, física, psicológica, no momento da vingança, de planejamento e tudo mais, ela se equipara ao agressor. Só que de maneira muito pior, porque ela faz isso por muito tempo, né? Uma pessoa que leve meses ou anos para conseguir um intento, quer dizer, ela fica meses ou anos se remoendo de uma coisa que pode ter sido, sim, um momento, correto? Então, a vingança jamais deve ser buscada, deve sumir das nossas emoções, das nossas sensações e, se possível, um dia até dos nossos dicionários, não é? O nosso intuito deve ser buscar sempre o equilíbrio. O equilíbrio e a vingança e o ódio são sensações que fazem com que a gente se desestabilize, ou seja, é totalmente o contrário. A gente deve pensar no amor de Deus, no amor de Jesus. A gente deve saber que essa lei, que é de amor, faz com que em qualquer parte do universo a dívida ande de braços dados com o devedor.
Então a gente não tem que se vingar. A pessoa que te agrediu, que te ofendeu, que te maculou, que te caluniou, ela vai andar com essa dívida para sempre, até o momento em que ela reajustar isso. Ela fez mal para você, mas ela desequilibrou a economia do universo. Então isso é grave, não é? A gente não pode esquecer que os nossos adversários, para quem Jesus orientou a que nós nos reconciliássemos o mais rápido possível, são nossos fiscais, né? São examinadores de nossos atos dioturnamente. Então, se a gente pudesse imaginar o que seria da humanidade se o Cristo tivesse se vingado, quantos detratores, quantos perseguidores, quantos caluniadores ele teve, não é? Mas não, ele nasceu, cresceu, trabalhou, conviveu e foi até o último momento junto deles. É essa a reflexão a respeito do tema de hoje. Muita paz. E para encerrar, vamos fazer a prece final e que Deus abençoe a todos. Uma boa noite de descanso para todos. Obrigada, Senhor, por estarmos matriculados neste momento nessa escola terra, na busca das verdades espirituais, do conhecimento e seguindo os exemplos de nosso Mestre Jesus, que sempre chamava aqueles que os acompanhavam, dando palavras de incentivo, dando instruções necessárias, dando o aprendizado, um aprendizado e uma lição riquíssima, dada por Deus, de um ser tão importante como é o nosso Mestre Jesus, que trouxe a palavra, que trouxe o ensinamento e que também sofreu, passou por dificuldades, mas tinha a visão do futuro, que isso era necessário para nós seres humanos na transformação do ser. Por isso, Mestre Jesus, nós te agradecemos todos os dias da nossa vida pela oportunidade do contato com uma doutrina tão maravilhosa, tão cheia de ensinamentos e verdades espirituais. Que possamos estarmos sempre nessa busca constante da boa nova, do amor, da fraternidade e da conexão com nosso Pai Maior. Mestre Jesus, se conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos por nos assistir e de nos acompanhar, não é? E vamos continuar com a nossa jornada, trabalhando sempre. Que assim seja. Hoje a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo é do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Instruções dos Espíritos, a vingança, segundo Jules Olivier, Paris, 1862. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. Ela é, como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade, no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a este preceito do Cristo. Perdoai
aos vossos inimigos. Que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza são duas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga às claras. Quando é o mais forte, precipita-se como uma fera sobre o que considera seu inimigo, pois basta vê-lo para que se inflamem a sua paixão, a sua cólera e o seu ódio. No mais das vezes, porém, assume uma atitude hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Torna então caminhos escusos, seguindo o inimigo na sombra, sem que este desconfie, e aguarda o momento propício para feri-lo sem perigo. Ocultando-se, vigia-o sem cessar. Prepara-lhe ciladas odiosas e, quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. Se o seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o na sua honra e nas suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas em todas as direções, vão crescendo pelo caminho. Dessa maneira, quando o perseguido aparece nos meios atingidos pelo seu sopro envenenado, admira-se de encontrar semblantes frios, onde outrora havia rostos amigos e bondosos. Fica estupefato, quando as mãos que procuravam a sua, agora se recusam a apertá-la. Enfim, sente-se aniquilado, quando os amigos mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele. Ah, o covarde que se vinga dessa forma é 100 vezes mais criminoso que aquele que vai direto ao inimigo e o insulta face a face. Para trás, portanto, com esses costumes selvagens. Para trás, com esses hábitos de outros tempos. Todo espírita que pretendesse ter, ainda hoje, o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema: fora da caridade não há salvação. Mas não me deterei em semelhante ideia, de que um membro da grande família espírita possa jamais ceder ao impulso da vingança, mas pelo contrário, ao do perdão. O ódio. Fénelon, 1861. Amai-vos uns aos outros e serei felizes. Tratai, sobretudo, de amar aos que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, que deveis tornar o vosso modelo, deu-vos o exemplo dessa abnegação. Missionário do amor, amou até dar o sangue e a própria vida. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso, precisamente, o que vos torna superiores a eles. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. É essa a hóstia imaculada que ofereceis a Deus, no altar de vossos corações, hóstia de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até ele.
Mas, embora a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos os nossos irmãos, não endurece o coração para os maus procedimentos. É essa, pelo contrário, a prova mais penosa. Eu o sei, pois durante minha última existência terrena experimentei esta tortura. Mas Deus existe e pune nesta e na outra vida os que não cumprem a lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele.